Era maio de 1963. Uma equipe de alpinistas americanos se dividiu em dois, esperando plantar a bandeira e marcar a história. Um seguiu o caminho conhecido para o cume do Everest. O outro tomou uma rota que ninguém jamais havia sobrevivido. Sem apoio, sem ajuda de sherpas, e quando pediram ajuda pelo rádio, já era tarde demais. Aqui está a história da escalada mais temerária do Everest e o homem que eles deixaram para trás. Bem-vindos ao limite extremo. Em 1963, os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria em tudo que importava para o público. Os soviéticos nos haviam derrotado no espaço. Eles estavam ganhando a guerra de propaganda. E então havia o Everest, a montanha mais alta do mundo, e nenhum único americano havia estado em seu cume. O líder da expedição, um suíço-americano chamado Norman Dering, decidiu mudar isso. Ele havia passado 2 anos garantindo financiamento de patrocinadores, incluindo a National Geographic. Eles não queriam apenas americanos no Everest. Eles queriam fotografias perfeitas e heroicas que mostrariam ao mundo a verdadeira superioridade americana. Então eles reuniram 19 dos melhores alpinistas do país. Mas aqui está o detalhe: o grupo central não eram montanhistas típicos. Eles vinham do território cowboy de Wyoming. Mas esses caras não eram cowboys. Eles eram guias de montanha, vagabundos do esqui e profissionais de escalada que haviam construído uma pequena comunidade montanhesa à sombra dos Tetons. Eles viviam em cabanas de madeira, administravam lojas de esqui e passavam os verões guiando clientes ricos no Grand Teton. Os outros alpinistas os chamavam de Tribo Teton, e eles tinham a reputação de serem diferentes. Norman diria mais tarde que contratá-los foi a melhor e pior decisão que ele já tomou. Jacques Breitenbach era um descarat. Ele tinha 27 anos, recém-casado com uma mulher brilhante chamada Lou, que tinha educação de Harvard, e ele administrava uma pequena loja de esqui bem na base da montanha Snow King. Naquela época, ele era um dos melhores alpinistas técnicos de Jackson Hole, Wyoming. Mas todos que escalavam com Jake sabiam que algo estava errado com sua relação com as montanhas. Começou com o Monte Owen nos Tetons. Era um pico que seus amigos podiam praticamente escalar caminhando, mas Jake tentou escalá-lo 8 vezes sem sucesso. Cada vez, algo dava catastroficamente errado. Tempestades repentinas, queda de pedras, falha de equipamento. Outros guias começaram a brincar que o Monte Owen havia conseguido uma ordem de restrição contra Jake. Então os acidentes pioraram. Pequeno desvio neste trem do caos. Se vocês querem mais histórias cruas e sem cortes que não podemos mostrar aqui, juntem-se à comunidade extrema no Patreon. Nos vemos no verdadeiro limite extremo. Em 1961, Jake estava guiando 3 clientes no Grand Teton quando seus cabelos de repente se arrepiaram. Antes que pudesse reagir, um raio o atingiu diretamente. Não perto dele, o raio realmente o atingiu no peito. Seus clientes tiveram que assistir com horror à eletricidade percorrendo seu corpo. Seu coração parou por 30 segundos, mas quando voltou, ele tinha marcas de queimadura onde o raio havia entrado e saído de seu corpo. Qualquer pessoa normal teria descido imediatamente. Jake terminou a escalada. Eu estive em uma montanha durante uma tempestade elétrica e não consigo imaginar pensar em alcançar o cume depois de algo assim. Seu amigo David Dornan disse uma vez que havia histórias onde a montanha se voltava contra ele. David não era um cara supersticioso. Ele era um guia de montanha profissional, mas mesmo ele não conseguia se livrar da sensação de que Jake estava amaldiçoado. Em 1962, Jake estava guiando quando uma rocha massiva caiu e o perdeu por centímetros. Teria o matado instantaneamente. O cliente disse que Jake apenas ficou parado olhando onde a rocha havia atingido e disse suavemente: "Está se aproximando." 3 semanas antes de partir para o Everest, a esposa de Jake, Lou, implorou para ele não ir. Ela o havia visto sobreviver a raios, esquivar de rochas que caíam e de alguma forma sair de acidentes que deveriam tê-lo matado. Ela conhecia sua sorte com montanhas, e estava aterrorizada de que eventualmente se esgotaria. Mas Jake insistia que essa era a chance de sua vida, a primeira expedição americana ao Everest, uma chance de fazer história. O líder da expedição havia pessoalmente selecionado Jake e 6 outros alpinistas dos Tetons porque eles estavam entre os melhores alpinistas da América. Como ele poderia dizer não a isso?
Ele tinha que ir. Então, no início de março de 1963, a expedição americana ao Monte Everest começou sua jornada. A equipe que Norman Deren montou era diferente de qualquer coisa que os Estados Unidos já haviam enviado para o Himalaia. 19 americanos apoiados por 32 Sherpas e 99 carregadores transportando 27 toneladas de equipamento. De Jackson Hole VO au Grupo Central, Jake Breitenbach, Dick Ponnell, Barry Bishop, Dave Dingman e Willie Anseld. De outras partes do país vieram alpinistas igualmente formidáveis. James Big Jim Whittaker, um imponente gerente de loja de 6 pés e 5 polegadas cuja confiança era absoluta. Tom Orbini, um médico do Missouri. Lute Gers, um professor do Oregon. Cada homem foi selecionado não apenas por sua habilidade de escalada, mas por seu caráter sob estresse extremo. Seu plano era mais ambicioso do que qualquer coisa já tentada anteriormente no Everest. Enquanto a maioria das expedições se concentrava em uma única rota, Norman planejou um assalto de 2 rotas. A equipe principal seguiria a rota comprovada do Polo Sul. Enquanto isso, um grupo menor tentaria a crista oeste não conquistada, uma rota considerada impossível. Ninguém a havia tentado e vivido. A equipe voou para Katmandu e começou a longa caminhada para o Everest. Por 2 semanas, eles caminharam pelos vales e aldeias do Nepal, ganhando altitude gradualmente. Em 14 de março, chegaram ao mosteiro Tangbacha a 12.700 pés. Foi aqui que Jake se sentou e escreveu uma carta para sua esposa, Lu. Nela, ele descrevia comer cabra selvagem e beber tchan com família Sherpa. Ele falou da vida despreocupada de um jovem aventureiro em um lugar exótico que poucos americanos já haviam visto. Mas então Jake escreveu algo que ainda me dá arrepios. Fomos divididos em 2 grupos agora. Um para o Polo Sul e o outro para uma tentativa na crista oeste. Belry e eu estamos ambos na crista oeste e felizes com isso. Tentar esta rota reduz nossa chance de escalar a montanha de todo e torna muito improvável que qualquer um de nós que vai pela crista oeste veja o cume. No entanto, a oportunidade de tentar uma nova rota não pode ser desperdiçada. Ele fechou a carta enquanto as nuvens da tarde se acumulavam. Eu provavelmente não terei outra chance de escrever até o campo base. Sinto muito sua falta. Com amor, Jake. Jake selou a carta e a deu a um correio que a levaria de volta a Katmandu. Então ele colocou sua mochila no ombro e continuou a caminhada para o Everest. Em 20 de março, a equipe estabeleceu seu campo base a 17.800 pés no glaciar Khumbu, um mês antes de qualquer expedição anterior. Acima deles erguia-se seu primeiro obstáculo maior, a cascata de gelo Khumbu. Os alpinistas Sherpa consideram esta parte como a seção mais perigosa do Everest, e há uma razão para isso. É exatamente o que parece, uma cascata congelada de morte. Imagine blocos de gelo do tamanho de casas empilhados uns sobre os outros como um jogo gigante de Jenga. Exceto que os blocos estão constantemente se movendo, rachando e desabando sem aviso. Fendas se abrem tão profundas que você não consegue ver o fundo. Torres de gelo chamadas Serac se inclinam em ângulos impossíveis, sustentadas por nada mais que física e sorte. Todo alpinista que esteve no Everest lhe dirá a mesma coisa. A cascata de gelo Khumbu é onde muitas pessoas morrem. Bem ali naquele labirinto retorcido de gelo na base da montanha, a equipe passou 2 dias preparando sua rota através da cascata. Ao contrário das expedições modernas que usam escadas de alumínio, eles tiveram que improvisar com cordas, pranchas de madeira e qualquer coisa que pudessem encontrar. Mas finalmente, na manhã de 23 de março, era o primeiro dia real de escalada da expedição. Condições perfeitas, céus claros. A temperatura estava logo abaixo de 0. Jake estava amarrado por corda a Dick Ponnell, outro guia de Wyoming. Eles seguiam uma rota que os Sherpas haviam marcado com bandeiras no dia anterior. Às 10h30 da manhã, eles estavam se abrindo caminho através de uma seção particularmente instável quando ouviram. Se você nunca ouviu um glaciar desabar, não é como nada mais na Terra. Começa como essa rachadura profunda, como se o planeta em si estivesse se partindo em 2, e então se torna esse rugido trovejante que enche todo o vale. Jake talvez tivesse 2 segundos para olhar para cima e ver essa torre de gelo mais alta que um prédio de 3 andares inclinando-se em direção a ele como um arranha-céu caindo. E naquele momento, ele soube.
Ele soube absolutamente o que ia acontecer. Não havia para onde correr. E então aconteceu o que você provavelmente espera. A montanha tomou Jake. O gelo desceu como o punho de uma criatura mítica furiosa. Toneladas e toneladas de neve comprimida e gelo se movendo mais rápido que um trem de carga. Jake Briggenbachas simplesmente desapareceu. Um segundo ele estava lá e no seguinte ele se foi. Seus companheiros de equipe começaram freneticamente a cavar onde pensavam que ele poderia estar, mas era inútil. A corda de escalada de nylon laranja havia desaparecido sob toneladas de detritos. Eles cavaram por 6 horas até que suas mãos estivessem em carne viva e sangrando, mas não havia nada. Jake estava sepultado em algum lugar sob aquele caos de gelo e neve, vaporizado. Eles não tiveram escolha senão cortar a corda e deixar seu amigo para trás. A equipe no campo base realizou um serviço memorial naquela noite. Os Sherpas queimaram zimbro e cantaram. Os americanos principalmente se sentaram em silêncio atordoado. Vários alpinistas escreveram em seus diários que a morte de Jake parecia inevitável, como se a montanha tivesse finalmente coletado uma dívida. Eles votaram para continuar a expedição, e isso é provavelmente exatamente o que Jake teria querido. De volta a Jackson Hole, Lou Breitenbach verificava ansiosamente o correio todo os dias. Ela sabia que Jake escreveria quando pudesse. Ele sempre fazia. Mas desde que ele partiu, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela continuava pensando no que ele havia lhe dito 3 semanas antes de partir. Veja, Jake tinha um segredo. Ele estava tendo o mesmo pesadelo todas as noites antes da expedição. No sonho, ele estava enterrado no gelo, tentando se arranhar para fora. Mas toda vez que se aproximava da superfície, mais gelo desabava sobre ele. Eu não acho que vou voltar do Everest, ele havia lhe dito. Então, quando o telegrama com as más notícias finalmente chegou, no fundo, Lou já sabia. O sonho de Jake havia se tornado realidade da maneira mais horrível possível. Ele estava enterrado sob toneladas de gelo, exatamente como havia visto noite após noite. A montanha o havia chamado o tempo todo. Levaria 40 anos dolorosos antes que Lou se sentisse forte o suficiente para contar esta história ao mundo. Então Jake está enterrado sob toneladas de gelo e seus companheiros de equipe estão devastados. Mas a morte de Jake fez algo com os alpinistas de Wyoming. Transformou sua dor em uma determinação quase imprudente. Eles não iam apenas escalar o Everest. Iam fazê-lo da maneira mais difícil possível, como se a montanha tivesse lançado um desafio ao tomar seu amigo. Você se lembra quando eu lhe disse que eles queriam tentar escalar o Everest através da crista oeste? Aqui está algo que não lhe contei. Naquela época, era uma opção muito controversa. Na verdade, a maioria dos alpinistas pensava que os esforços da crista oeste falhariam de qualquer forma. É fácil ver por quê. A crista oeste era essencialmente uma sentença de morte disfarçada de rota de escalada. Você tinha todos os pesadelos usuais. 7.678 pés de montanha inexplorada acima de seu campo base avançado. Campos de neve que poderiam criar avalanches sem aviso. Um coluir massivo que canalizava rochas como uma pista de boliche. E uma faixa inevitável de rocha amarela que parecia impossível de escalar. Mas acima de tudo isso, eles teriam que cruzar ilegalmente para a China durante o auge da Guerra Fria, quando ser pego poderia significar ser fuzilado como espiões americanos. Mais importante, a liderança da equipe odiava este plano. Os alpinistas da crista oeste foram negados recursos, suprimentos e até encorajamento. A facção do Polo Sul votou para manter os Sherpas para seu próprio impulso, já que eles tinham a melhor chance de fazer história. Embora eles tenham sido finalmente fornecidos com oxigênio extra e o líder da expedição tenha finalmente aprovado sua tentativa de cume uma vez que ficou claro que eles não recuariam. Eles estavam essencialmente sozinhos. Enquanto isso, a equipe do Polo Sul estava fazendo progresso constante na rota comprovada. Era o caminho que Hillary e Tenzin haviam tomado em 1953. Ainda incrivelmente perigoso, mas pelo menos era território conhecido. A equipe metodicamente estabeleceu campos na face Lhotse, fixando cordas e transportando suprimentos. Em 26 de abril, eles haviam alcançado o Polo Sul a cerca de 26.900 pés, bem à frente do cronograma. Em 27 de abril,
Jim Whittaker e Navan Gombu partiram para sua tentativa de cume. Eles estabeleceram o campo 6 a cerca de 28 mil pés em 30 de abril. O tempo estava perfeito. Céus claros, vento mínimo. Tudo estava se alinhando para o momento da América. Na manhã de 1º de maio de 1963, Whittaker e Gombu deixaram o acampamento às 6 da manhã. Passo por passo agonizante, eles escalaram mais alto do que qualquer americano jamais havia ido. Às 11h30 da manhã, Jim Whittaker, todos os seus 6 pés e 5 polegadas, deu seus últimos passos e ficou no topo do mundo. A América havia conseguido. Pela primeira vez na história, um americano estava a 29.028 pés, o ponto mais alto da Terra. Whittaker tirou uma bandeira americana de 3 por 5 pés e a plantou na neve. As estrelas e listras tremularam violentamente nos ventos da corrente de jato. Ele e Gombu se abraçaram, bateram nas costas um do outro e transmitiram as incríveis notícias para o campo base. Big Jim conseguiu, crepitou no rádio. Todo o campo base explodiu. Homens que não haviam chorado desde a infância choraram abertamente. Eles se abraçaram. Eles gritaram. Eles dançaram. A América estava finalmente no topo do Everest. Quando as notícias chegaram aos estados 2 dias depois, fizeram manchetes de primeira página em todo o país. O próprio presidente Kennedy enviou uma carta parabenizando a equipe. Após anos de vitórias soviéticas na corrida espacial, a América havia finalmente ganhado algo. Mas mesmo enquanto celebravam, a equipe da Crista Oeste, composta por profissionais Teton Belry Corbett, William Seld, Tom Orbini, Dick Ponell e David Ingman, continuou de qualquer forma. Naquele momento, eles estavam sendo impulsionados por algo mais profundo que lógica ou segurança. Eles carregavam a memória de Jake com eles, e estavam determinados a honrar seu sacrifício tentando algo extraordinário. Entre 16 de abril e 13 de maio, esses 5 homens transportaram quase todos os seus suprimentos pela Crista Oeste à mão, respirando ar rarefeito, lutando sob cargas que se aproximavam de 60 libras cada. Inicialmente, eles haviam tentado um sistema de guincho para içar equipamento por seções íngremes, mas isso se mostrou inútil em alta altitude. Então eles fizeram do jeito difícil, uma carga que quebrava as costas de cada vez. Em 14 de maio, Will e Tom começaram seus preparativos finais. Eles estabeleceram o acampamento 4 no ombro oeste a cerca de 25.100 pés. No dia seguinte, chegaram ao pé de um desfiladeiro íngreme e estreito, um corte vertical na face da montanha. Então, o desastre atingiu. Na noite de 16 de maio, ventos com força de furacão atingiram o acampamento 4. Tom e Willie passaram uma noite terrível segurando postes de tenda com dedos congelados, desesperadamente impedindo que sua tenda se rasgasse e voasse da montanha. Ao amanhecer, sua tenda estava destruída e muito de seu equipamento estava danificado ou perdido. Qualquer pessoa sã teria imediatamente recuado, mas eles não fizeram. Eles salvaram todo o equipamento que permaneceu intacto e continuaram. Em 19 de maio, o tempo estava se esgotando. A expedição deveria terminar. Desde o cume de Whittaker em 1º de maio, nenhum outro americano havia alcançado o cume. O campo base estava pressionando a equipe da Crista Oeste para abandonar sua tentativa. Mas Norman Deren teve uma ideia. Na rota do Polo Sul, 2 alpinistas, Belry Bishop e Luke Gestad, também estavam em posição para uma tentativa de cume. E se eles coordenassem? O plano era, em 22 de maio, Bishop e Gestad iriam para o cume do Polo Sul, enquanto Orbini e Uncel tentariam da Crista Oeste no mesmo dia. Se ambas as equipes tivessem sucesso e pudessem se encontrar no cume, eles completariam a primeira travessia do Everest, subir por um lado, descer pelo outro. Era um plano ousado. Nenhuma montanha desta altura jamais havia sido atravessada. Mas isso cimentaria a dominância da América sobre o Everest. Não apenas alcançar o cume, mas conquistá-lo de 2 rotas diferentes no mesmo dia. O plano em que decidiram era essencialmente uma missão impossível disfarçada de estratégia de escalada. Orbini e Uncel estabeleceriam um acampamento minúsculo de 2 pessoas a 27.250 pés. E quando digo minúsculo, quero dizer uma saliência de 18 polegadas de largura esculpida na montanha. Essencialmente, esses caras iam dormir em uma prateleira de gelo apenas mais larga que seus corpos, suspensa sobre uma queda de 10.000 pés a uma altitude onde seu cérebro mal pode funcionar.
De lá, eles fariam um impulso de um dia para o cume, então desceriam via rota do Polo Sul. Não havia plano de backup. Se eles não pudessem passar por cima da montanha, eles não tinham suprimentos suficientes para recuar pela crista oeste. Era cume ou morte. Então, em 21 de maio, 5 Sherpas ajudaram Tom e Willie ao seu acampamento final. Esses Sherpas, pessoas das montanhas resistentes que haviam visto alpinistas irem e virem, se despediram como se estivessem assistindo a um funeral. Eles conheciam as probabilidades. Naquela noite a 27.250 pés, Tom e Willie comeram uma ração para 4 pessoas de sopa de frango e arroz. Eles estavam tentando carregar carboidratos para o que seria provavelmente o dia mais exigente de suas vidas. Cada caloria era preciosa. Eles mal dormiram. Como poderiam? Você está deitado em um acampamento a 20.000 pés no ar, respirando ar tão rarefeito que parece estar se afogando e sabendo que em algumas horas você fará história ou morrerá tentando. Eles acordaram às 4 da manhã em 22 de maio. O tempo estava perfeito. Céus claros, vento mínimo. Essas eram as condições pelas quais haviam orado. Eles colocaram seus grampos, pontas de metal que se cravaram no gelo, e deixaram o acampamento pouco antes das 7 da manhã, amarrados por corda para o que sabiam ser uma jornada só de ida para o desconhecido. Ao meio-dia, eles haviam alcançado os flancos superiores da montanha, mas estavam completamente desorientados, o que não é surpreendente. A 28.000 pés, seus cérebros estão privados de oxigênio, e eles estão em terreno que nenhum humano havia visto antes. Eles não conseguiam decifrar qual caminho levava ao cume. Então eles fizeram algo que seria impensável hoje. Eles transmitiram para o campo base e pediram direções. Embora isso pareça engraçado, mostra o quão perdidos eles estavam. E não havia guia para salvá-los aqui. Se eles falhassem em alcançar o cume, a morte era certa. Conforme o dia continuava, a situação de Willie e Tom se tornou desesperadora. Eles estavam escalando muito mais devagar do que planejado porque a rota era mais difícil do que qualquer um havia imaginado. A rocha estava solta e perigosa. Seu oxigênio estava se esgotando. E pior que tudo, eles estavam ficando sem luz do dia. Por horas e horas, eles continuaram escalando até que às 6h15 da tarde. Tarde demais para uma chegada ao cume do Everest, eles finalmente o viram. A bandeira americana tremulando no vento contra um céu que escurecia. Eles haviam conseguido. Eles haviam alcançado o cume da montanha mais alta do mundo através da crista oeste do Everest. Algo que a maioria dos especialistas pensava ser impossível. Era francamente uma das maiores façanhas do alpinismo daquela época. Mas é aqui que sua história se torna ainda mais incrível e mais aterrorizante. Você se lembra do plano coordenado? Ambas as equipes chegariam ao cume em 22 de maio e se encontrariam no cume e então desceriam juntas. Era um bom plano, um plano sólido, e estava prestes a ser testado da pior maneira possível. Primeiro, Bishop e Gjerstad chegaram ao cume bem a tempo às 13h30 da tarde. Eles plantaram uma bandeira, tiraram fotos, celebraram e esperaram. Eles esperaram por 45 minutos. Eles vasculharam a crista oeste por qualquer sinal de Tom e Willie. Nada. O sol estava se pondo mais baixo. Eles tinham que começar a descer. Enquanto isso, Tom e Willie ainda estavam lutando para subir pela crista oeste, horas atrasados no cronograma. Quando finalmente cambalearam até o cume às 6h15 da tarde, estavam exaustos, mas eufóricos. Eles haviam feito o impossível. Eles viram a bandeira de Bishop e Gjerstad e souberam que a primeira parte do plano havia funcionado. Agora a segunda parte, descer pela rota do Polo Sul, uma rota que nunca haviam visto antes na escuridão com quase nenhum oxigênio restante. Aqui está o detalhe, no entanto. Tom e Willie não estavam preocupados. O plano tinha uma rede de segurança. Se as equipes não pudessem se encontrar no cume, alpinistas do acampamento 6 subiriam com luzes e oxigênio extra para guiar a equipe da crista oeste para baixo enquanto desciam lentamente. Tudo estava arranjado. O que poderia dar errado? Então eles começaram a descer do cume às 6h35 da tarde. Em minutos, o oxigênio de Willie se esgotou completamente. Ainda sem preocupações. O sol estava se pondo,
pintando o Himalaia de vermelho sangue antes de mergulhá-los na escuridão. Novamente, eles não estavam preocupados. Eles cambaleavam por terreno desconhecido enquanto a escuridão crescia ao redor deles, mas ainda não estavam preocupados. Por volta das 7h30 da noite, eles chegaram ao cume Sul, que fica a cerca de 28.700 pés. Mas enquanto faziam rapel na escuridão que se acumulava, a ansiedade começou lentamente a subir. Eles haviam chegado tão longe e não encontraram ninguém. Foi neste ponto que lentamente começou a alvorecer nos dois alpinistas. Algo havia dado errado. Onde estava a equipe de apoio? Onde estavam os outros alpinistas que deveriam ajudá-los a guiar para baixo? Assustado e confuso, Willie ligou sua lanterna frontal uma última vez, provavelmente apenas para dar uma olhada em seus arredores na escuridão crescente.